Bom, pessoal, nós vamos resolver agora o exercício 3, certo? O exercício 1 e o exercício 2, eles foram resolvidos, né? E nós observamos que sempre que a gente tenta obter um vetor a partir do gradiente de um escalar, o rotacional é nulo, né? O vetor resultante da operação gradiente, ele ou é um campo uniforme ou é um campo que tem a tendência para divergência, cujo divergente é não nulo, mas o rotacional é sempre nulo, certo? Então, na verdade, é uma propriedade matemática, né? O rotacional de um gradiente de U é sempre zero, né? Então, no exercício 3 aqui, eu tentei mostrar ou construir quatro campos de vetores, né? Que não foram gerados a partir do gradiente de um escalar, né? Eles foram concebidos sem a operação do gradiente, né? Bom, a ideia aqui é que um vetor, tipo o item a componente em x dependa de y, tá vendo? E a componente em y dependa de x. Essa dependência é necessária para que hajam as derivadas cruzadas que aparecem no rotacional. Parcial de ax em relação a y e parcial de ay em relação a x, né? E, além disso, esse sinal de menos aqui também é importante. Nós vamos ver o que acontece nesse caso aqui. Tá? Então, primeiro vamos tentar então resolver o item A. Né? Esse item A. Vamos lá então. O exercício 3, né, pessoal? Exercício 3. A, né? Bom, o vetor que a gente está propondo aqui, menos y e mais um xj. Né? Então, vamos calcular o rotacional e o divergente de A, né? O divergente de A, parcial de AX em relação a x, mais parcial de AY em relação a y, né? No caso 2D, em que o vetor A dependa só de x e y, né? E o rotacional de A, né? A parcial de AY em relação a x menos a parcial de AX em relação a y, k. Certo? Bom, então, no caso desse vetor aqui, vamos tentar desenhar o vetor e tentar inferir como que seria, se ele realmente tem rotacional, qual a direção que estaria esse rotacional. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um plano aqui cartesiano, yx, antes de calcular o rotacional em si, certo? Aqui eu teria 1, menos 1 em x, 1 em y, menos 1 em y, certo? Bom, vamos tentar calcular em alguns pontos, pelo menos nos pontos principais, tá? As componentes desse vetor. Né? Por exemplo, nesse ponto aqui, ó, no ponto x é 1, y 1, o meu vetor A no par ordenado, né? x, y, o meu vetor A, ele vai ser menos i mais
J. Né? Vou desenhar em amarelinho aqui, certo? Então, menos um I mais um J, né? Em 1, 1. Nesse ponto aqui, ó, em I é menos 1. Bom, eu não vou colocar na escala aqui para não ficar muito grande o vetor, certo? Então, eu vou considerar uma unidade menor aqui do que o 1 aqui que eu coloquei no plano cartesiano. Então, aqui ele teria uma componente nessa direção, menos I, e uma componente mais J, então positivo em J, certo? Ou seja, o meu vetor estaria mais ou menos aqui, né? O meu vetor A, ele teria uma componente em J positivo e em I negativo, né? Claro, eu posso colocar aqui também, né, embaixo meus vetores unitários, né? I J. Nesse outro ponto aqui agora, no ponto par x menos 1, x menos 1, y1. Quanto que seria o vetor, né? Bom, x menos 1, y1. Então, se o y vale 1, eu tenho aqui menos i mais xj, né? Só que o x vale menos 1, né? Então, na verdade, aqui, ó, o y é 1, então fica menos 1, beleza. Mais o x, né, pessoal? O x é menos 1, então mais o x vale menos 1, então menos 1, né? Então menos j. Então, nesse ponto aqui, x menos 1 e y1, exatamente nesse ponto, a minha coordenada na direção x é negativa, menos 1, minha componente do vetor, e na direção y também, negativa. Certo? Então, o vetor estaria mais ou menos aqui, ó. Né? Aqui assim. O vetor estaria aqui. Né? Meu vetor A. Certo? Agora, nesse ponto aqui, no terceiro quadrante, eu teria... Vou dar a cor aqui da caneta. Menos 1 em x, menos 1 em y. Então, as componentes do meu vetor A seriam... O y vale menos 1, menos o y, que vale menos 1, menos 1. Menos 1 vai dar mais 1, então mais i. E mais xj. Quanto é que vale o x? O x vale menos 1. Então, menos j. Né? Então, nesse ponto aqui, onde o x e o y vale menos 1, eu tenho a componente em x positiva, na direção positiva de x, e a componente em y negativa. Se eu for compor as duas e fazer o vetor, ele vai estar mais ou menos nessa direção. Certo? E finalmente aqui, vamos fazer na direção no ponto x1, né? Par x1, y menos 1. Como que fica o meu vetor aqui? Ele vai ficar... x vale 1, né? Então aqui é 1. Y menos 1. Então, menos y menos 1 vai ficar mais 1. Então vai ficar mais i, mais 1i, né? Mais i, mais o x. O x vale 1. Então, mais j. As duas positivas, né? Então, nesse ponto aqui, em x é mais 1 e em y é mais 1 também. Bom,
vocês notem que, olha só o que o vetor faz, né? Se a gente pegasse esses pontos aqui, em que o x ou y é igual a zero, em cima dos eixos, né? O vetor ia ter uma componente só, certo? E vamos fazer para esse ponto aqui, ó, para esse ponto aqui, x igual a 1, y igual a zero, só para dar uma olhada. X igual a zero, não, x igual a 1, y igual a zero, né? Como que fica o vetor? Y igual a zero, então não tem componente i. O x é igual a 1, então a componente j é igual a 1, em j. Né? Ou seja, para x igual a 1, y igual a zero, o meu vetor ele só vai ter a componente j. Então o meu vetor vai estar assim. Bom, se vocês fizerem para os outros pontos aqui, para esse ponto aqui, vão encontrar o a desse jeito, para cá vão encontrar para baixo e para cá para lá. Note que tem uma tendência de rotação, pessoal, né? Rotação no sentido positivo. Então o rotacional desse vetor, com certeza, vai dar um valor positivo em k. Certo? Vamos fazer aqui então o cálculo. Rotacional de A. A caneta não está querendo escrever, agora foi. Rotacional de A igual parcial de AY em relação a x. Note, ó. Aqui, tome cuidado, aqui I, A, X, I. E aqui essa componente A, Y, J. Então, parcial de AY em relação a x. AY é essa daqui, ó, em relação a x. Derivada de AY em relação a x dá 1. Então, 1. Menos parcial de AX em relação a y. Parcial de AX em relação a y dá menos 1. Certo? K. Ora, o rotacional dá 2K, dá positivo. Certo? Claro, o vetor está girando aqui no plano XY e o rotacional dele é na direção positiva. Vale 2 em todos os pontos, na verdade, né? Se eu fosse colocar aqui como uma pontinha, um pontinho só, né? O rotacional de A, né? O vetor rotacional de A, ele não varia com x e y, ele está em todos os pontos aqui do plano, né? E ele é um ponto, né? Ele está saindo do plano XY no sentido positivo de z. Então, se os dedos da mão direita, pessoal, dão a direção de rotação no sentido anti-horário, no sentido positivo, o polegar dá a direção do rotacional, né? Justamente em K, como a gente imaginava, né? Então, note que é um campo que tem rotacional, né? Ele gira, né? Se assemelha, por exemplo, a um campo magnético produzido por uma corrente elétrica. Claro que não é igual, mas ele tem a mesma tendência, né? Eu fiz o desenho aqui, tá? No computador e a gente tem esse desenho aí. Peraí. A gente tem esse desenho, certo, pessoal? Essa forma aí do campo, né? Então, note, né? A gente fez o desenho nesses pontos aqui, né? 1. Mas se eu tivesse feito para 2, né? Fiz aqui para outros valores, a gente percebe claramente, né? Dedos da mão direita no sentido de rotação, polegar saindo do plano do computador aqui, né? É o rotacional positivo. Então ele tem rotacional, né? É óbvio que esse vetor aqui, o divergente vai dar zero, né, pessoal? Dá zero divergente, ele não tem tendência nenhuma para divergência, né? Então eu calculei aqui primeiro, na verdade, rotacional, e o divergente dele parcial de AX em relação a X. AX não varia com X, só varia com Y, dá zero, mas
parcial de AY em relação a Y. AY não varia com Y, varia só com X, dá zero. Divergente nulo, né? Mas existe o rotacional. Certo? Bom, vamos agora fazer o próximo exercício, tá? Que é esse exercício aqui, né? Ele é muito parecido com esse agora, só que a gente inverteu o sinal, tá? Da componente x e da componente y, certo? Inverteu o sinal. Bom, então vou fazer assim, ó, é o exercício 3, né? 3b, né? O meu vetor A é igual a y mais yi menos xj, certo? Bom, vamos calcular aqui o divergente de A, parcial de AX em relação a X, né? Não varia com X. Bom, vamos colocar os valores aqui, ó, a fórmula que a gente já tinha deduzido antes, né? Só um instantinho, pessoal, não está querendo copiar, vamos de novo aqui. Eu vou copiar as duas juntas aqui, divergente e rotacional, né? Ctrl C, vamos ver se agora vai. Agora foi. Beleza. Eu já vou aproveitar que depois a gente tem que fazer os outros exercícios, os 5 aqui. Vou botar aqui nas outras lâminas já para deixar pronto aqui. E aqui. Pronto. Então, nesse caso aqui, vamos calcular lá o divergente. Parcial de AX em relação a X. Note que isso aqui eu tenho o AX, né, pessoal? Aqui eu tenho a componente AX. E aqui a componente AY. Né? Parcial de AX em relação a X. AX só varia com Y, então dá zero. Mais parcial de AY em relação a Y. AY só varia com X, então dá zero. Não tem divergente. Rotacional de A. Tá? Parcial de AY em relação a X. Dá menos 1. Menos. Parcial de AX em relação a Y. Parcial de AX em relação a Y dá 1. Né? De AX em relação a Y dá 1. K. Bom, o rotacional aqui deu menos 2. Certo, pessoal? O que aconteceu aqui, a gente poderia desenhar novamente, né? Como a gente fez aqui para o caso A, né? Certo? O que vai acontecer é que simplesmente o vetor vai girar na direção contrária. Eu troquei o sinal, né, das componentes x e y. Né? Então ele vai girar na direção contrária. Note que aqui deu um rotacional positivo, né? E agora deu um rotacional negativo, certo? Se a gente observar a forma do campo, desenhando o campo, tá, pessoal? Ele fica assim, ó, certo? Note que se eu usar os dedos aqui, né, na direção da rotação, eu vou ter um campo, o rotacional, nesse caso aqui, eu vou fazer verde aqui, ó, o rotacional, ele vai estar entrando,
né? Para qualquer valor de x e y, ele vale sempre o mesmo valor, menos 2, né? Esse aqui seria o rotacional do nosso vetor A, né? Na direção z negativo, na verdade, né? Note que com os dedos da mão direita eu faço a direção do campo, ó, e o polegar vai dar a direção do rotacional do meu vetor A, né? Então aqui eu teria o meu vetor A, né? Aqui teria o meu vetor A, né? Girando, e aqui o rotacional dele, certo? Note que foi exatamente isso que a gente chegou aqui, né? É um campo que não tem tendência à divergência também, né? Divergente zero, mas ele tem um rotacional. Beleza? Bom, agora, pessoal, nós vamos fazer o outro exercício, né? Vamos fazer o próximo exercício da lista. Então, seria o exercício C. A igual a Y, I. A igual a YI, certo? Então, aqui é o exercício 3, C, né? Então, o meu A é igual a um YI. Bom, um vetor com uma componente só, será que ele pode ter rotacional? Como que ele vai ter rotacional? Como a gente vai visualizar essa rotação dele, né? Certo? Vamos fazer então, vamos tentar visualizar o que acontece aqui, tá, pessoal? Eu vou fazer aqui um plano cartesiano. Vou fazer um plano cartesiano. Nota que esse vetor tem componente sempre em x, né? Tá? Ficou um pouquinho torto, vamos fazer de novo. Peraí. Y, x. Bom, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou aumentar um pouquinho esse eixo y aqui, acho que vai ficar melhor. Y, certo? Então, eu vou colocar y igual a 1 aqui, y igual a 2 aqui. E aqui y igual a menos 1 aqui, menos 2. Certo? Então, da mesma forma, com um par x, y, né? Vou fazer o seguinte. Vamos considerar x igual a 0, y igual a 1. Quanto que vai ficar meu vetor? A. Certo? Bom, ele não depende de x mesmo, né? Depende só de y. Y igual a 1, ele vale 1i. Né? Y igual a 1, ele vale 1i. Vou desenhar fora de escala aqui, só para ter uma noção, 1i. Daqui o meu vetor A, né? Agora, eu vou fazer o seguinte, vou fazer ele no ponto 0 em x, 2 em y. Certo? O vetor A, ele não depende de x, depende só de y. Y igual a 2, vai dar 2i. Então, se eu fizer aqui em 2, ele dá 2i, dá o dobro do valor. Certo? Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer no ponto 0, menos 1. Né? Então, o meu vetor A vai valer, o y vale menos 1, então essa vai valer menos i. Né? Ou seja, ele vai ser para cá, né? E depois, no ponto 0, menos 2. Menos 2i. Ou seja, o vetor vai dar aqui assim, mais ou menos, né, pessoal? O valor do vetor, certo? Note que se eu fizer agora para x igual a 1, por exemplo, x igual a 1,
né? O meu vetor ele não depende de x. Portanto, se eu colocar 1 aqui e usar as mesmas alturas em y, né, eu vou ter exatamente os mesmos vetores, certo? Porque ele não depende de x, ele só depende de y. Então aqui o meu vetor vai ser assim, ó, né? E aqui embaixo ele vai ser assim, né? Bom, apesar de o vetor ele tem uma direção só, mas ele acima para y positivo ele tem uma direção, para y negativo ele tem outra, tá vendo? Se a gente desenha ele daí um pouco melhor, olha só. A gente pode imaginar, pessoal, que isso aqui há uma rotação do vetor aqui, ele está se fechando lá em mais x igual a mais infinito, ele faz a curva e volta, né? Depois y igual a menos, x igual a menos infinito, ele faz a curva e volta. Então a gente fazendo a regra da mão direita aqui, ó, com os dedos, eu posso imaginar que isso aqui está girando assim, ó. Concorda? E deve dar um rotacional negativo, que o polegar, eu uso os dedos da mão, né? Para dar a direção do campo de rotação, o polegar deve aparecer penetrando no plano do quadro. Então, existe uma sugestão aqui de rotação, estão vendo? Né? Vamos calcular aqui para ver quanto é que dá o rotacional. Bom, não tem tendência divergente, óbvio, né? Então, essa componente aqui, não esqueçam, isso aqui é o AX, o AXI. Né? Então, divergente de A, parcial de AX em relação a X é zero. Não tem componente Y, né? E o rotacional? Rotacional de A igual parcial de AY em relação a X. Não existe. Não tem AY. Menos parcial de AX em relação a Y. Parcial de AX em relação a Y é 1. Né? Parcial de AX em relação a Y é 1. Mas com o menos aqui da fórmula, que a gente deduziu, né, por causa do rotacional, fazendo o determinante, dá menos 1K. Tá vendo? É claro, aqui deu um vetor constante, né? O rotacional pode ser uma função também, né? A componente AZ aqui do rotacional pode ser uma função, vai depender das componentes do meu vetor A, né? Aqui, como o vetor A é uma função de primeira ordem, o rotacional são derivadas, né, de primeira ordem e acaba dando uma constante, né? Certo? Note que deu menos 1, como a gente esperava, ó. Ele está girando nesse sentido, ó, né? Então, o meu vetor rotacional de A, ele está apontando para dentro do quadro, né? Então, em todos os lugares aqui, né, eu vou ter o meu vetor rot de A. Que ele não varia com x e y, é sempre menos 1, né? Certo? A mesma coisa aqui, né? Beleza? Bom, agora vamos fazer o exercício, o último, que é o exercício D. É a mesma coisa, só que na direção oposta. O A é um AXI, certo? Então, eu vou fazer aqui o exercício D. O A é um XJ, né, pessoal? Então, o exercício D o vetor A é um XJ, certo? Vamos tentar desenhar esse vetor aqui, rapidamente. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho y, né? Então aqui eu vou considerar 1, aqui 2,
aqui menos 1 e menos 2. Vamos lá. Bom, se x igual a 1, x igual a 1 e y igual a 0, seria esse ponto aqui, o meu vetor ele é 1j. Então ele é para cima, assim, né? Se o x agora é igual a 2 e o y igual a 0, seria esse ponto aqui, o meu vetor é 2j. O meu vetor A. Bom, se o x igual a menos 1, meu vetor é menos 1j. Se o x igual a menos 2, meu vetor vale menos 2j. Opa. Meu vetor A. Note, como esse aqui seria a minha componente AY, AYJ, né? Ele não tem componente AX. Ela só depende de X, não depende de Y. Né? Portanto, se eu fosse colocar ou desenhar o vetor para y igual a 1, por exemplo, nessa linha aqui, ó, y igual a 1, certo? Como ele não depende de y, não ia mudar nada o valor do vetor, né? Ele só depende de x, então o vetor ia continuar tendo as mesmas características que para y igual a 0, né? E aqui assim. Né? Então é semelhante ao caso anterior, só que na direção contrária, né? Tem uma dimensão só o vetor, mas note que ele varia na outra direção, tá vendo? A componente y varia na direção, a componente AY, que é na direção y, né? Varia com o x, né? Varia com o x, certo? À medida que a gente se distancia em x, a componente y vai aumentando, tá vendo? Ó? Positivamente ou negativamente, né? Então a componente dele é sempre na direção y, mas varia com o x. À medida que eu vou me deslocando em x, né? Eu vou vindo para cá, ó, em x, né? A componente vai aumentando o seu valor. Então ela é função de x, né? Isso que possibilita o efeito de rotação, certo, pessoal? Então aqui, ó, eu vou agora mostrar para vocês o desenho daí, né? Ó. Então se a gente usar a regra da mão direita aqui, ó, dedos para cima, como se encontrasse lá em cima no infinito, né, em y mais infinito e depois em y menos infinito, tem uma tendência de rotação aqui, sim, né? E o rotacional vai dar positivo, porque está girando no sentido anti-horário, positivo, né? Vamos ver o que vai dar o rotacional aqui então, vamos calcular. Bom, primeiro divergente. Parcial de AX não existe. Parcial de AY em relação a Y, não varia com Y, varia com X só. Não tem divergente. Rotacional. Parcial de AY em relação a X. Ora, essa aqui é AY, em relação a X vale 1. Né? Menos a parcial de AX não existe. Não é 0. Né? K. Então o rotacional dá 1K. Né? Positivo como a gente havia falado, né? No caso aqui, ou seja, seria positivo ele estar saindo aqui do plano XY, na direção positiva, né? Do eixo Z, né, pessoal? Então, aqui eu tenho meu rotacional de A, né? Sempre positivo, né? Os dedos dando a direção de rotação do campo e o polegar a direção do rotacional do vetor, né? Que é saindo do plano XY, que é na direção do eixo Z positivo, né? Aqui também, dá para a gente ver claramente, né? Então, o vetor, na verdade, o rotacional desse vetor, ele vale 1, né? 1K, e ele está, na verdade, por tudo aqui, né, pessoal? Dá a impressão que ele poderia estar só na origem, mas não, ele está por tudo aqui, ele tem sempre o mesmo valor, 1K, né? Esse aqui seria o
rotacional de A. Né? Vocês notem, mesmo o vetor tendo uma componente só, nesse caso aqui é uma componente na direção Y, mas ela varia com X, dá esse efeito de rotação, né? Enquanto que aqui nesse caso era uma componente na direção X, né? Mas que varia com Y, né? Então aqui também tem essa tendência de rotação, só que aqui é a rotação no sentido contrário, né? A gente fez aqui, né, no desenho. Isso, né? Aqui a rotação seria no sentido contrário, claro, né? Aqui no caso o meu rotacional aqui estaria para dentro, né? Rotacional de A. Né? Os dedos dão a direção de rotação e o polegar indica a direção do rotacional do vetor. Certo, pessoal? Obrigado.